Estamos todos voltando agora, espero que com melhorias. Nós temos notícia que, principalmente quem está em São Paulo, tem tido muito problema de conexão, mas nós vimos, né, o Arturo está na Europa, teve problemas sérios com a conexão, pedimos desculpas aí novamente, mas vamos seguir. Nós temos palestrante também que vai entrar agora, está na Europa, mas nós já testamos a conexão da Bruna, que vai falar para a gente daqui a pouco e diz que está muito boa. Então, espero que a gente consiga tocar tranquilamente. Importante agora, esqueçam a sala lá que vocês clicaram para a tradução em espanhol. A sala única que funciona nesse momento é a sala em português. Vamos iniciar, então, o quarto painel, mercado de carbono e outras questões climáticas. E para colocar, então, esse tema aí em discussão, eu convido os palestrantes. Breno Figueiredo, que é sócio fundador da Infrapar Research. A Bruna Camargo Ferrari, sócia na área tributária da Lobo e Riso Advogados. E para moderar esse painel, eu convido o Sebastião Soares, coordenador do GT de Sustentabilidade do Ibracon, a quem eu já passo a palavra. Sebastião, por favor. Obrigado, Haroldo. Primeiro, bom dia a todos os participantes. Uma honra aqui estar nesse painel aí com duas feras, né? O Breno Figueiredo e a Bruna Ferrari, para a gente falar um pouquinho aí do tema de carbono, né? Eu estou falando um pouquinho porque o tema é bastante extenso, né? Acho que ainda muita coisa vem pela frente. Quando a gente olha aí para a agenda de ESG, talvez essa questão de carbono seja uma das temáticas mais emblemáticas, né, do que vem pela frente, do ponto de vista de regulamentação, do ponto de vista de resolução de um problema real do planeta e da sociedade, né? Então, tudo que a gente tem visto do ponto de vista de regulamentação passa num primeiro momento aí pela integração de riscos climáticos, ambientais e físicos e como as empresas aí devem efetuar as divulgações em torno do tema. Então, esse fórum aqui, o prazer é mais para a gente dividir um pouquinho aspectos jurídicos em torno da agenda de carbono e também para a gente começar a ter um flavor aí em relação a eventual processo de contabilização dos créditos, né? Como eu disse, muita coisa ainda vai vir pela frente, muita coisa efetivamente vai ser regulamentada, mas a Bruna vai trazer um pouquinho aí de aspectos para a gente debater um pouquinho como a gente eventualmente deveria pensar ou como a gente deveria contabilizar essas questões dos créditos carbono. Acho que antes de passar a palavra aqui para o Breno, que vai ser o nosso primeiro apresentador, a gente queria, precedendo, né, cada uma das apresentações, a gente trazer uma enquete para a gente discutir um pouquinho aqui no público, percepções, reações em relação a essas temáticas aqui que a gente vai ter de carbono. Então, se por favor, puder colocar aí a primeira enquete, a ideia aqui é a gente prover 2 minutinhos, né, para todos vocês poderem responder, para servir como um esquenta para a gente aí do que vem na apresentação, né? Então, primeira pergunta aqui, né? Então, sobre a natureza jurídica aí dos créditos de carbono, né? Então, como você entende contabilmente o registro dos créditos de carbono gerados por um contrato de Emissions Reduction Purchase Agreement? Opção 1, como um contrato de crédito. Opção 2, como um contrato, eventualmente, de prestação de serviços. Ou opção 3, como um memorando de entendimento entre as partes. Aqui, de novo, a ideia aqui não é a gente mensurar conhecimento, não. É mais para, como eu falei, um esquenta para o que vem aí da apresentação do Breno em relação aos aspectos jurídicos por trás aí do carbono, né? Então, se vocês puderem respondendo, depois a gente vai fazer uma compilação aqui das respostas e apresentar os percentuais aí de respostas do público, né? Então, 2 minutinhos aí para que vocês respondam. A gente vai fazendo a compilação dos percentuais de respostas. Breno, enquanto isso, tudo pronto aí contigo? Tudo pronto, Voz já.
Excelente. Mais um minutinho só, a gente vai começar a fazer a compilação das respostas. Ainda tem pessoas respondendo. E aqui, de novo, não é para mensurar nada de conhecimento, é mais para a gente trazer aí as primeiras percepções e reações, né, em relação ao tema. Mais um minutinho e na sequência aí a gente traz aí os percentuais de resposta. Então vamos lá. Aqui a gente trazendo na tela, então quase que metade da nossa audiência respondendo que um contrato como um contrato de crédito, né, reconhecer aí o registro dos créditos carbono, um quarto é como um contrato de prestação de serviços e aí 30% como um memorando de entendimento entre as partes. Então, de novo, aqui a ideia não era mensurar conhecimento e sim trazer um pré-debate aí para o que vem de apresentação aí para o Breno. Breno, sua vez. Obrigado, Sebastião. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite do CPC para falar um pouco do que tem sido o nosso dia a dia, pelo menos nos últimos 8 anos ou mais, né? Eu venho de uma organização que tem tido a felicidade de trabalhar em todos os elos da cadeia de geração de commodities verdes, de pagamento de serviços ambientais, com destaque para o mercado de crédito de carbono. E a gente tem enfrentado no dia a dia, né, os problemas de mensuração no campo, até mesmo a contabilização lá fora e o lançamento de produtos financeiros que precisam ainda de um avanço na regulamentação. Hoje, a nossa grande preocupação, seja aqui, seja lá fora, é posicionar, em especial, as equipes que estão responsáveis pela regulamentação desse mercado no mundo todo e pela contabilização dos valores que são necessários para a transformação que a gente está enfrentando, sobre a natureza desse mercado, a natureza desses créditos e a motivação pela qual isso hoje vem adotando métricas importantes. Eu vou pedir para colocar o primeiro slide, né? Deixa eu pedir para pular logo a abertura, e eu já expliquei um pouco a natureza do nosso negócio. Eu queria passar para a primeira imagem, tá? Que é uma imagem que a gente tem usado para traduzir um pouco sobre o que as pessoas ainda imaginam que seja a onda ESG, a onda mercado de crédito de carbono, e a gente tem escutado com muita frequência por parte das pessoas de que hoje, a questão da sustentabilidade, a questão do mercado de carbono é algo passageiro, é algo que não vai se perpetuar, é algo que, a exemplo do que aconteceu nos anos 90, após o acordo de Kyoto, também não vai adiante, seja nas empresas e seja no mercado nacional, no mercado de agro e de agrofloresta. Com frequência, as pessoas também dizem que não está havendo, na verdade, nenhuma comercialização de crédito de carbono no mercado internacional, e sim uma grande onda em torno desse tema. Essa imagem que mostra aí o sujeito pedindo para plantar árvores, né? Com um sujeito ainda maltrapilho, faminto, sobre esse caminhão, muitas vezes é a imagem que ainda boa parte do mercado financeiro, boa parte do mercado de administração de empresas, muitos reguladores ainda acreditam que seja o momento que a gente está vivendo. O que eu queria, antes de tudo, é situar as razões pelas quais nós temos certeza de que, seja as letras ESG, seja o mercado de crédito de carbono, a gente já superou a fase de ter um evento conjuntural para uma fase estrutural. Deixa eu passar mais uma imagem, por favor. A questão central pela qual nós temos um problema estrutural é dado por essa estatística, né? É claro que pelos eventos climáticos que a gente tem, pelos estudos que estão sendo feitos, pela formação do Acordo de Paris, nós chegamos num ponto de exaustão da infraestrutura natural do planeta.
Se todos no planeta quisessem consumir como um indonésio médio, a gente já precisaria de mais do que um planeta Terra. Se todos quisessem consumir como um brasileiro médio, a gente já precisaria de 2 planetas Terras. E assim sucessivamente, até chegar no nível de consumo de um americano médio, onde nós precisaríamos ter 5 planetas Terras. Então, a questão por trás do mercado de crédito de carbono, por trás do mercado de pagamento de serviços ambientais, por trás da discussão sobre segurança alimentar, por trás da questão da mudança de padrão produtivo para uma nova economia de baixo carbono, uma nova economia com maior segurança alimentar, maior justiça social, tem a ver com a exaustão daquilo que nos mantém na forma como nós produzimos. Tem a ver com a infraestrutura da terra. No passado, né, eu já fui do setor elétrico e talvez os 2 maiores desafios que a humanidade teve até hoje foi levantar capital para construir a usina hidrelétrica em 3 Gargantas, na China, que pode ser vista da estação espacial, ou a usina hidrelétrica de Itaipu. Se esse foi o maior desafio nosso na história, em termos de alocação de capital, em termos de mobilização, imagina agora o que vai ser nas próximas décadas a mobilização para corrigir problemas naquela que é a maior infraestrutura disponível para o nosso modo de vida, que é o próprio planeta. E eu acho que, com o passar dos anos, com o passar das semanas e dos meses, cada vez mais vai ficando claro que existe um novo custo a ser contabilizado nos nossos processos produtivos, existe um novo custo a ser contabilizado na forma como nós produzimos a nossa subsistência biológica, cultural, econômica, que é dado pelos sinais de exaustão da exploração da infraestrutura natural da Terra. Hoje, a gente já tem um custo embutido grave nas contas públicas internacionais por conta do aumento da frequência e da intensidade dos chamados eventos climáticos graves. A gente já tem um aumento de atritos sociais grandes, novamente se retomando depois de um período de 3 décadas de tranquilidade, desde a Segunda Guerra Mundial, em que mais e mais conflitos, e boa parte deles nascidos de problemas climáticos, vão atribuindo custos novos, né, para os governos, vão atribuindo custos novos para as empresas, vão impactando a cadeia global de produção daquilo que a gente precisa. Deixa eu passar mais um slide, por favor. O fato é que hoje, né, a crise climática, né, ela é uma variável importante na decisão de alocação de capital, seja na decisão do financiador, seja na decisão do investidor de longo prazo, de médio prazo. Tudo que a gente faz hoje em termos de alocação de capital tem que ser considerado os custos inerentes à elevação da temperatura da Terra, que não é o único problema climático que nós enfrentamos, né? O mercado de carbono está profundamente vinculado à redução de emissões, mas é importante deixar claro que o mercado de carbono é uma parte do problema que precisa ser agora medido para que possa ser gerenciado nas próximas décadas. Ele também tem uma outra característica que precisa de contabilização, e isso já está sendo exigido por reguladores lá fora. Ele precisa contabilizar não só aquilo que se deixa de emitir nos nossos processos produtivos, mas também aquilo que a gente precisa limpar da atmosfera. Então, a questão ambiental ela é muito maior do que a simples elevação da temperatura da Terra. E a destruição de resíduos da produção. Hoje, a questão do lixo, a questão do processamento, da logística de transporte, do lixo das cadeias globais, né, ela se tornou uma variável de custo importante que precisa ser tratada nos balanços das empresas e uma variável importante que nós, analistas desses balanços, precisamos enfrentar no momento que a gente determina o valor de longo prazo de qualquer empreendimento.
Então, o E do ESG, sem querer me fixar demais no rótulo de ESG, pura e simplesmente, como eu tenho visto nas notícias de jornais, isso é um momento que é passageiro, o ESG já está perdendo força. Eu concordo com vocês que as letras ESG podem estar perdendo força, mas os eventos que elas traduziram nos últimos 2 anos, eles ganham força e são estruturais e vão se multiplicar ao longo do tempo. E não só a questão ambiental. No próximo slide, por favor, a questão social é hoje importantíssima na definição da estrutura de custos, né, de toda a nossa cadeia produtiva. A elevação da temperatura pela emissão de gases, tá? Ela provoca também, né, problemas climáticos. Vou dar o exemplo mais clássico que nós temos, que é a guerra da Síria, que nasce, né, da desertificação de uma área de produção de alimentos da Síria, que abre conflitos, abre migração e traz, a partir daí, eventos extremos, né, com a criação do Estado Islâmico, e ali você já coloca um processo novo, né, de impacto social. A gente também tem a destinação dos resíduos da produção, tá? Que exige um novo modelo existe um novo modelo de compensação que precisa ser feito aqui. Na outra coluna, por favor, vocês vão ver o seguinte, né? A questão social, né, de segurança alimentar, ela impacta também a maneira como a gente produz a energia que a gente precisa, a maneira como a gente produz os alimentos que a gente precisa, a maneira como a gente produz e comercializa internacionalmente, tá? Toda a cadeia de fornecimento de matérias-primas que hoje mantém a nossa estrutura produtiva, tá? Deixa eu colocar uma última questão, que é a questão da governança, tá? Eu queria passar para o próximo item e chamar a atenção que o G do ESG não é uma coisa nova, né? Quem acompanhou todas as modificações dos anos 90, que envolveram a implementação das decisões que tiveram origem na Sarbanes-Oxley, a partir do evento das crises do final dos anos 80, sabe que a questão de governança passou a ser um tema central para nós, que temos a obrigação de fazer a contabilização desses efeitos dentro das empresas. Então, se hoje nós temos regras de governança de contabilização global, tá? Nós temos uma evolução de pelo menos 3 décadas dentro desse processo, que vai se agravar por conta do G que está aqui. O que urge para nós hoje é reorganizar a maneira como nós produzimos. Se a gente continuar produzindo com base nas tecnologias que a gente implementou a partir da Revolução Industrial, é nítido que nas próximas décadas a gente vai ter problemas graves de continuidade de boa parcela da humanidade, de boa parcela do nosso sistema produtivo e de boa parcela da nossa sobrevivência como espécie. Hoje, a urgência colocada, e essa urgência nasce claramente no Acordo de Paris, tá? É reorganizar a maneira como nós produzimos, a maneira como cada empresa produz, a maneira como cada país se organiza para um novo tipo de padrão de produção, que a gente tem apelidado de 3D, né? Que é uma economia que vai se dar de forma descentralizada, com redução significativa de custos logísticos, de investimentos em infraestrutura em grandes cidades,
implantação de sistemas inteligentes, uma economia descarbonizada, no sentido de que ela vai produzir menos resíduos, ela vai consumir menos matéria-prima, ela vai gerir a matéria-prima com mais inteligência, que é extraída da infraestrutura natural que está esgotada. E para que tudo isso aconteça, hoje essa economia é necessariamente digitalizada. Então, o próprio mercado de crédito de carbono, como eu já vou mostrar, ele é um mercado totalmente digital. Ele é um mercado no qual eu faço mensurações de campo, eu faço mensurações na fábrica, eu faço mensurações na indústria, mas depois todas essas informações são lançadas em uma plataforma digital, calculadas em uma plataforma digital, e a partir daí ela é levada para um registro numa plataforma digital global, um standard global, e só aí ela vira um crédito em cima de um contrato que é monitorado e acompanhado ao longo de décadas, também de forma digital, hoje cada vez mais usando tecnologias de DLT, que o pessoal mais conhece como a tecnologia blockchain, que é só uma delas. No próximo slide, eu queria chamar a atenção de vocês que hoje, se eu tivesse que definir o que é o momento estrutural que nós estamos vivendo, a gente viveu um momento na história da humanidade em que nós deixamos de ser mercantilistas e fizemos a Revolução Industrial. Nós vivemos um momento da humanidade em que nós fizemos uma revolução tecnológica, uma revolução conhecida como a Era da Informação. Nós vivemos hoje uma revolução da tecnologia da informação para a tecnologia do conhecimento e urge para nós chegar muito rapidamente nas próximas décadas, porque nós estamos sendo empurrados para isso, por conta das mudanças e do esgotamento da infraestrutura natural do planeta, para uma nova economia em que a gente vai ter que produzir cada vez mais com menos. A gente precisa produzir cada vez mais por hectare de terra, mais alimentos, sem recorrer ao comprometimento da área florestal. A gente vai ter que produzir cada vez mais com minério, sem ter que escavar novamente o minério. A gente hoje já tem equipamentos elétricos que consomem 1000 vezes menos energia do que um equipamento de 10 anos atrás. A gente tem hoje o desafio de criar mecanismos logísticos que permitam a reciclagem completa dos resíduos dentro do modelo de economia circular, que nos permita recapturar aquela matéria-prima que nós já extraímos, reprocessar e lançar novos produtos para isso. Todos esses movimentos estão associados ao processo de transformação produtiva que a gente está enfrentando, ao momento histórico que a gente está enfrentando, no qual nós temos o desafio de recriar a nossa maneira de produzir, de recriar os nossos processos empresariais, de recriar os nossos processos logísticos, com novas métricas, com novos métodos, com novos instrumentos, para ter uma economia na qual nós tenhamos condições de oferecer padrões médios de consumo compatíveis com a qualidade de vida que as populações do mundo hoje precisam, impactando menos a infraestrutura natural que provê boa parte das matérias-primas que nós utilizamos para a nossa sobrevivência. Esse é o desafio empresarial colocado, esse é o desafio de alocação de capital colocado, esse é o desafio final que gera, num processo de transição como a gente está vivendo, uma série de oportunidades. Esse é um processo temporário. Deixa eu pedir mais um slide. Não, esse não é um processo temporário e esse é um processo difícil de ser colocado. Muita gente diz, inclusive, faz conta, dizendo que, olha, a humanidade, o fim da humanidade está próximo, olha, não tem mais jeito, nós perdemos, né, os pontos de retorno, de não retorno. Eu tendo a acreditar que a gente vai atravessar essa fase da mesma maneira que a gente enfrentou a fase de transição do mercantilismo para a Revolução Industrial, quando economistas como eu pregavam que quando o mundo chegasse a 1 bilhão de habitantes, você não teria condições suficientes de produzir alimentos para todos na Terra e você
morreria de fome. E lá atrás a gente combinou tecnologia e capital, fez a revolução industrial e conseguiu resolver. A gente também depois, né, teve luditas destruindo máquinas, teve uma série de preconizadores, né, do apocalipse, no qual, não, o carro vai ser sempre para gente bilionária, o liquidificador, que nem existia na época, vai ser sempre para uma família rica, e a gente, através do progresso técnico, ao longo do século XX, conseguiu fazer com que esses bens de consumo barateassem de custo, e, de novo, com tecnologia e capital, você superou. Depois a gente teve o processo de globalização, que foi incorporando novos mercados, que disparou a entrada de novos consumidores, e hoje a gente está colocado diante do desafio de incluir no mercado de consumo global 8 bilhões de habitantes, quiçá 10 bilhões de habitantes nas próximas décadas, que reclamam, obviamente, o direito de consumir exatamente como qualquer cidadão da Terra num país rico, sendo que a gente precisa refazer todo o nosso processo de tecnologia. E aí vem a origem, tá, do mercado de crédito de carbono, a origem do mercado de reduções de emissões que a gente está colocando hoje. Próximo slide. Primeiro, a gente já avançou bastante, né, ao longo do século XX com a regulamentação ambiental. Você não faz hoje nenhuma obra de infraestrutura, você quase não monta negócio nenhum sem que você tenha licenças ambientais adequadas, e nós estabelecemos métricas, métodos e ferramentas e construímos aparelhos para fazer isso. A sociedade organizada, ela foi um mobilizador importante desse segmento, mas também foi fruto de um processo de a determinação dos impactos de custos que a degradação ambiental e a falta de um exame, de um estudo apurado para a implementação de novos processos produtivos fosse colocado. Hoje, a gente faz análise de projeto de investimento, sempre levando em consideração os impactos ambientais, o atendimento de regulamentos, exatamente como a gente está começando a fazer agora na questão da redução de emissões de gases do efeito estufa. Essa primeira fase de evolução que vem ao longo do século XX ganha impulso através de um novo acordo global. Deixa eu passar mais um slide. O primeiro movimento, né, se deu aí no início dos anos 90, quando algumas tecnologias, né, foram transferidas, primeiro, né, dos países mais poluentes para os países ainda não geradores de poluentes. A gente teve transferências de fábricas de países ricos para países pobres, a gente teve mudança na redistribuição da infraestrutura econômica do planeta, e a gente mudou também a forma pela qual a gente alocou as demandas pela infraestrutura natural que nós tínhamos. O mesmo se deu sobre a alocação dos processos de resíduo. Hoje você transporta resíduos gerados de uma parte do globo para outra parte do globo, e você conseguiu estabelecer processos produtivos com elos diferentes colocados ao longo da Terra. Nós também estabelecemos padrões globais de contabilização para fazer isso. Nós temos o S-Gap, nós temos o BR-Gap, nós temos todos os General Agreements que hoje são colocados para que todas essas transações globais pudessem ser estabelecidas. Isso foi possível, em larga medida, também pelo processo de digitalização que hoje a gente acelera para a próxima etapa de transição. Deixa eu pedir mais um slide. Deixa eu pular. Hoje, a questão fundamental é quanto custa salvar o planeta e mudar a forma de vida da humanidade. É certo que a gente tem, nas últimas décadas, tá, uma ação importante, indispensável e insubstituível dos movimentos da sociedade organizada para promover alterações na forma como a gente usa os recursos naturais e na forma como a gente registra os impactos sociais das ações econômicas. Longe de mim deixar de fora o esforço que as organizações governamentais
têm feito, né, e continuarão fazendo, assim como longe de mim deixar de fora os esforços que os fundos rotativos, os fundos institucionais, os fundos filantrópicos têm feito para isso, tá? Mas o momento que a gente vai viver a partir de agora, o momento que nós já estamos vivendo hoje, exige muito mais capital, muito mais decisões de alocações de investimento, numa escala muito superior ao que esses movimentos conseguiram promover até agora. Então, hoje a conta é simples, né? O dinheiro que está alocado para a questão da sustentabilidade, como nós a conhecemos até hoje, ele é indispensável, ele é importante, mas é claramente insuficiente. É preciso transformar tudo isso no nosso business, é preciso transformar tudo isso no dia a dia dos nossos processos empresariais e dos nossos processos de alocação de capital. E é isso que começou a ser feito. Deixa eu pedir mais uma tela. É isso que começou a ser feito a partir de 2015, fruto desse diagnóstico que eu coloquei para vocês até agora, através do Acordo de Paris. Diferente dos outros acordos do clima que foram firmados antes, diferente dos acordos da biodiversidade, que se fala pouco, mas são tão importantes quanto o Acordo do Clima, e de outros acordos, tá? É importante deixar claro que o Acordo de Paris não era um acordo de adesão de poucos países. É um acordo no qual todos os países aderiram. E todos os países aderiram por uma questão simples. Ele foi feito para resolver um problema global. Assim como o mercado de carbono, o mercado de redução de emissões, não é um mercado brasileiro, não é um mercado norte-americano, não é um mercado europeu ou um mercado africano. Ele é um mercado global. E para entender a contabilização, as métricas, os registros, os processos do mercado de carbono, é preciso entender, antes de tudo, que nós estamos dentro de um mecanismo que é regulado, nascido e mantido por um acordo entre países. A exemplo do que a gente já fez no acordo de lavagem de dinheiro, a exemplo do que a gente já fez no acordo de transferência de fundos, a exemplo que a gente já fez em vários outros acordos setoriais de problemas que nós tivemos que enfrentar. O Acordo de Paris, que regula hoje todo o movimento de redução de emissões, todo o movimento do mercado de crédito de carbono, do mercado nascente de outros pagamentos de serviços ambientais, como biodiversidade, como água, como polinizadores e outros, ele é um mercado que determina a forma como cada região desce e cumpre os seus acordos, cada país cumpre os seus acordos, cada setor dentro do país cumpre esse mesmo acordo, cada empresa dentro de cada setor cumpre esses acordos. E aí ele vai evoluir, não importa se você é uma grande empresa, se você é uma pequena empresa, ao longo das próximas décadas, os efeitos desse acordo global vão ser distribuídos no dia a dia das empresas, estão sendo distribuídos no dia a dia dos financiadores e se tornaram hoje uma ferramenta e uma obrigação regulatória e de análise importante para as decisões de alocação de capital. Hoje, quando a gente fala em mercado de crédito de carbono, não se fala mais em Quioto, por favor. O mercado de Quioto, que era um mercado de adesão, as regras dele para o mercado de carbono não valem mais desde 2019. Nós estamos num processo de regulamentação do artigo 6º do Acordo de Paris. Nós estamos num processo de preparação da regulamentação dos istmos, né, que são as compensações entre países. Então, a gente já passou dessa etapa e nos instalamos dentro dos mecanismos de transformação dessa economia. Deixa eu passar mais um slide, tá? O mercado de carbono voluntário, que é aquele de maior interesse hoje, ele tem apresentado um significativo aumento de transações, seja para colocar novos produtos, tá? Seja para colocar retirada de alguns créditos, tá? Então, a questão
fundamental a colocar aqui é a seguinte, tá? O mercado de crédito de carbono ele está só nascendo, ele é o nosso primeiro mecanismo de alocação de capital em larga escala para resolver um dos problemas que a gente tem na mudança da estrutura produtiva. Deixa eu passar esse slide, tá? Estou terminando, está acabando o meu tempo aqui. Você pode passar mais um slide? Eu trouxe para vocês hoje, né, o dia a dia, tá, da análise de investimentos, considerando tudo isso que eu coloquei até agora. Tá? Trago aqui uma análise simples, né, da Apple para chamar a atenção de como isso já impacta o dia a dia das empresas, seja ela brasileira, americana, norte-americana, já que a questão é global. Tá? Quando eu analiso hoje, né, o balanço de uma empresa, né, a gente puxa lá no terminal da Bloomberg os dados e a gente faz uma análise que a gente chama de ESG Valuation. A Apple, eu citada como um exemplo recorrente, tá? Porque ela se tornou a empresa mais valiosa do mundo, não porque ela produz computadores bonitinhos, não porque ela tem uma margem de lucros elevadas, mas pela simples razão de que ela é a maior empresa logística do planeta, ela é a maior empresa de geração de energia renovável da América, ela é o maior... a maior empresa de manejo florestal da América, e ela é a empresa que já é escopo 1 e escopo 2 no processo de descarbonização global e está executando até 2030 o escopo 3, que é a limpeza de toda a sua cadeia produtiva global para transição para esses novos mecanismos de produção. Com isso, em 2030, ela já vai ser uma das primeiras empresas globais a ter uma estrutura de custo em que ela produz gastando menos, gerando mais. Isso aumenta as margens dela e, por conta disso, o valor a longo prazo dessa companhia aumenta significativamente. Outras companhias que estão listadas, né, apresentam esse mesmo tipo de resultado de análise, assim como a gente tem companhias que já é possível determinar que vão desaparecer porque estão muito atrasadas nesse processo de transição. E para fechar, eu acho que o meu tempo está acabando, eu vou deixar livre aqui para as perguntas e depois para que a Bruna possa complementar a operacionalização contábil desses valores, né? Para fechar, eu queria passar mais um slide. Hoje, a questão da sustentabilidade, né, ela é tratada dentro de um framework de trabalho global, de indicadores globais, tá? Que estão se afunilando, né, numa base mais ou menos uniforme de indicadores, de métricas, de métodos e de ferramentas que está se consolidando muito rapidamente e sendo implementada pelos reguladores no Brasil e no exterior. Basta ver as ações recentes que a União Europeia tem movido aí em relação ao Deutsche Bank, em relação a outros bancos europeus, o uso, né, do regulamento europeu de finanças verdes, que está obrigando a reclassificação de quase 90% de produtos financeiros do artigo 9 para o artigo 8. Basta ver as ações que reguladores da Alemanha movem contra o Deutsche Bank, questionamentos que estão sendo movidos contra o Goldman Sachs por produtos ditos verdes e que não são mais, e, ao mesmo tempo, olhar as barreiras comerciais europeias, como é o caso do CBAM, que vai sobretaxar produtos que não aplicam medidas de redução de emissões e que são exportados para a Europa, exportando parte dos resultados negativos de emissões do Brasil para serem contabilizados na Europa, e hoje, cada vez mais, nenhum país tem aceitado isso. Para que isso aconteça nas próximas décadas, todas as empresas brasileiras vão ter que passar a contabilizar dentro de um novo padrão. Todos os produtos financeiros vão seguir novos padrões. A Anbima já fez um primeiro movimento nessa direção. E tudo que a gente produz
vai ter uma nova forma de contabilização que passa pelos novos estándares internacionais que estão sendo discutidos nesse momento pelo ISSB dentro do framework do IFRS. Tá? Em pouco tempo, eu tentei sintetizar aqui para vocês, né, as razões pelas quais e os efeitos, né, que essas razões determinam sobre o dia a dia do processo de contabilização, do processo de análise de investimentos, do processo que a gente trabalha para fazer com que o mercado de carbono e tudo que vai vir além dele se torne parte dos processos empresariais que estão sendo colocados. Eu vou passar para a Bruna agora, para que ela possa detalhar um pouco mais as questões jurídicas e tributárias, né, que estão associadas a essa estrutura que eu tentei sintetizar aqui para os senhores. Muito obrigado. Acho que tem que voltar para mim aqui, só para a gente poder fazer o enquete aqui da nossa segunda apresentação. Breno, espetacular aí, super obrigado pela contribuição. Lógico que 30 minutos é difícil, né? A gente conseguir, mesmo que da forma mais sintética possível, é difícil a gente conseguir externalizar tudo que vem por trás dessa agenda. E super obrigado aí pela sua participação. Já tem uma série, eu acabei esquecendo de mencionar no início, né? Assim, para quem quiser fazer perguntas para direcionar, para que a gente possa indicar para os nossos palestrantes. A gente já tem aqui uma meia dúzia de perguntas, né? Tomara que o tempo nos possibilite. Talvez a gente vai ter que utilizar o método contábil do first in, first out, né? Para endereçar as perguntas aqui. Vamos ver. Eu queria passar agora a segunda enquete precedente aí à apresentação da Bruna. Se você se puder colocar aqui também para os participantes puderem responder, para poder responder. Eu vou adiantando aqui enquanto a gente coloca, eu tenho minha colinha aqui, né? Até aqui, ó. Então, o Breno até abordou um pouquinho sobre a questão aí desse movimento ESG e, obviamente, todo o impacto aí sobre os registros contábeis nas empresas que a Bruna vai abordar aí na sequência, né? Você considera que o ESG, né, nos dias atuais, né, é uma modinha passageira que eventualmente já está se diluindo e que eventualmente não vai trazer demandas, né, aos registros contábeis do que vem pela frente? Alternativa B, uma mudança efetiva estrutural de processos produtivos que sim exigirá novas métricas, métodos de contabilização, né, acompanhamento e tracking? Ou a alternativa C é somente mais uma obrigação regulatória que apenas vai gerar mais registros aí para fiscalização e controles, né? Então, da mesma forma que a gente fez no enquete 1, aí a gente vai dar 2 minutinhos para vocês responderem. Depois a gente compila as respostas como um esquenta aí para a apresentação da Bruna. Então, se vocês puderem ir votando, por favor. Enquanto o pessoal vai votando, Breno, talvez eu vou olhar alguns dos comentários aqui que a gente teve, né, dos participantes, né? Então, o Antônio Cocurulo, né, falando que o tema custo não tem, né, um Certified Emission Reductions para compensar, eventualmente, a diferença na conta. O Marco Antônio Papini, né, fazendo uma pergunta, será que uma população de 8 bilhões no planeta não é elevada efetivamente para a gente viver, né? Acho bem difícil de responder essa questão. A Carla Silva de Faria, né, quais seriam os instrumentos de precificação de emissões, né, que você entende importante rumo a uma economia 3D? E assim por diante. Então, depois da apresentação da Bruna, a gente reserva um tempo aí para a gente eventualmente endereçar, né? Só um flavor aí das perguntas que já foram levantadas pelos participantes. A gente já tem uma compilação das respostas. Talvez mais 30 segundos aqui para a gente compilar. Sebastião, mais 30 segundinhos a gente coloca, tá bom? Excelente. Enquanto isso, a Bruna vai aquecendo aí as cordas vocais para... Legal. Então, acho que aqui até alivia aqui a resposta, né? Falando que a grande maioria entende que o ESG é sim uma questão de mudança estrutural de processo produtivo que vai exigir
métricas, métodos de contabilização, indicadores para fins de tracking e acompanhamento aí de como as companhias caminham nessa jornada de ESG. Bruna, está aqui a grande maioria respondendo que de fato isso é uma mudança estrutural. A gente queria passar para você para poder abordar um pouquinho o tema. Obrigada, Sebastião. Obrigada a todos. Acho que aproveito aqui para iniciar agradecendo a todos os coordenadores e organizadores aqui do evento, especialmente para a gente poder falar de todos esses temas, o Haroldo, aqui o Edson, o Eduardo Flores, o professor Eliseu Martins, o Guilhermo, a Verônica e o professor Nelson Carvalho, e agradecer aqui o convite do CRC e CFC para nós podermos debater todos estes temas, né, FAC, CPC, enfim. E aí eu vou começar aqui fazendo a minha exposição, eu vou até talvez compartilhar aqui um slide posteriormente, mas a princípio o que eu gostaria era de começar realmente a trazer algumas perspectivas sobre o mercado de carbono, acho que partindo da apresentação do Breno, e depois a gente ir especificamente para a parte contábil e, ao fim, alguns impactos tributários, né, para a gente ir um pouco para as questões práticas, porque o que a gente tem se deparado muito aí na conversa com diversas companhias, inclusive tendo já estado em algumas delas, é de fato como a gente vai contabilizar esses créditos de carbono, né? Nós vamos reconhecer como qual ativo, em qual momento, como nós vamos mensurar esses ativos, como nós vamos continuar a mensurá-los e a reconhecê-los. Quer dizer, eu reconheço o valor inicial e depois eu continuo a reconhecer o valor de mercado, como eu vou manter esta minha contabilização deste ativo? Eu reconheço como um ativo intangível num primeiro momento, ou vou reconhecer como um estoque e, posteriormente, uma receita de venda? Como que eu vou fazer se eu estiver no mercado voluntário e não no mercado regulado? E se eu for para o mercado regulado, o que de fato que eu vou, enfim, como que eu vou reconhecer esse ativo inicialmente, que seria lá o permissivo que a gente receberia, e posteriormente, se eu passar a negociar esse permissivo num balcão, por exemplo, se eu for vender este permissivo, será que então eu vou tratar de um título de crédito? E acho que essas perguntas estão na mentalidade de todos que, de certa forma, se deparam aí seja com a implementação de tecnologias para reduzir a emissão de gases de efeito estufa e, assim, gerarem também, vamos dizer assim, ou um net zero, ou uma base, uma adicionalidade, ou algo positivo. Também, acho que nesse primeiro momento, a gente sempre pensa em crédito de carbono, a gente pensa, de certa forma, também no mercado de offsetting, né? Não só pela redução, quanto também pela compensação das emissões realizadas, por exemplo, via plantio de florestas e matas em áreas de desmatamento ou em áreas de reflorestamento e assim sucessivamente, mas não é porque nós temos uma base florestal que necessariamente nós temos títulos e créditos de carbono, nós temos que também partir de um certo critério de adicionalidade. Então, todos estes pontos estão em torno dessa nossa conversa toda, né? E quando a gente fala em critério de adicionalidade, quando a gente pensa também em qual é o valor que vai ter aquele meu crédito de carbono, eu também parto de um momento inicial que eu tenho diversas dificuldades e que o Breno deve verificar aí no dia a dia, aqueles que operam com isso, que é como que eu vou certificar aquele meu crédito de carbono? Qual é o valor que eu vou ter para aquelas reduções ou para aquela determinada adicionalidade que eu gerei que então eu poderia vender? E todas essas são complicações que hoje as empresas passam, tendo ou não um mercado regulado. Então, acho que a gente tem um pouco desse histórico de onde a gente tem que partir para a gente chegar no porquê que hoje também a gente tem tantas complexidades quanto a um potencial, e eu diria, na minha visão, uma certa falta de comparabilidade entre as empresas, mesmo aquelas que estão no mercado regulado, se nós formos olhar, por exemplo, o mercado europeu, quanto à forma de contabilização, né? Então, a gente tem toda esta parte que decorre, inclusive, dessa complexidade do mercado de carbono e dessa variação entre mercado regulado e voluntário, e a gente também tem uma outra questão que está atrelada a essa, e apesar do nosso objeto aqui ser explorar mais a parte contábil, eu vou trazer também um pouquinho dessa visão, são quais os impactos que nós temos a depender da forma como a gente vier a contabilizar esses créditos, e depois a outra pergunta secundária e também, não sei se secundária, talvez até primária, é como que tributariamente nós devemos tratar no sentido de primária, no sentido que eu mencionaria, que é
Será que o tributo deveria incentivar este mercado de certa forma? Está falando de uma receita nova. Será que essa nova receita deveria ser tributada assim como qualquer outra, ou uma economia verde deveria ser incentivada, inclusive constitucionalmente? Então a gente entra em todas essas questões, e mesmo que não seja incentivado, então partindo desse primeiro ponto de um incentivo tributário, o segundo seria quais seriam as consequências de diferentes tributações a partir do momento que seja caracterizado como um ativo e outro. Então, eu vou falar um pouquinho de cada um desses temas, mas primariamente, só para colocarmos todo mundo na mesma página, né? Quando nós falamos aqui em mercado de carbono, como o Breno já mencionou e a gente vem debatendo bastante, ele não é, de fato, qualquer novidade, a gente vem falando isso lá desde, né, do protocolo de Kyoto, quando foi ratificado lá em 97, depois agora Acordo de Paris, na COP26 foi aprovado ali o artigo 6º, e agora as nações estão em regulamentação desse artigo 6º. Lembra-se também, é importante a gente lembrar que não só porque o artigo lá foi, né, acordado entre as nações para que ele venha a ser de fato implementado, o Brasil mesmo tinha vários óbices e no final ali acabou ratificando, né, depois que ele ratificou o Acordo de Paris, agora acabou na COP, né, aprovando ali as regras do artigo 6º, ele precisa ser regulamentado. E para ele ser regulamentado, a gente tem diversos critérios internacionais que vão precisar ser estabelecidos. Por exemplo, a partir de qual momento vai ser o ano linha base para considerar, a partir de quando vai ser ali considerado, né, como, a partir do, por exemplo, se eu colocar como linha base o ano de 2005, a partir de 2005, então, que todas as ações que forem geradas para reduzir as emissões de gás de efeito estufa vão ser consideradas, eu preciso ter esse critério. É a partir do ano de 2005, por exemplo, que eu vou considerar que todos os plantios em áreas de desmatamento vão ser considerados para, então, ter uma redução de crédito de carbono. Estes marcos são importantíssimos da perspectiva regulatória, acho que só para poder introduzir um pouquinho, e como o Breno já disse, acho que é importante só para a gente ter uma visão do que é esse mercado de carbono. E aí, quando a gente fala ali em títulos de carbono, né, a gente sempre tem que partir dessa visão de que a gente tem 1 tonelada de carbono, né, vai dar um crédito de carbono, né? Então, basicamente, para a gente ter essa visão, e depois dessa 1 tonelada de crédito de carbono, que seria cada crédito de carbono, qual é a precificação dele no mercado? E aí a gente vai ter diferentes questões quando que tange a precificação. Se a gente for pegar um estudo da OCDE ali, olhando, né, os países que já implementaram, especialmente lá, vamos dizer assim, 44 ali, nações principais ali que estariam dentro como membros ali da OCDE ou né, aplicando ali, de certa forma, suas diretrizes. Nós teríamos ali uma visão de que talvez o preço ideal para a neutralização do carbono, para que a gente pudesse ter uma ação efetiva, seria um preço de carbono de 120 euros, por exemplo, né, por crédito de carbono. Mas nós não estamos nem perto de chegar nisso ainda. Então, tudo isso vai contar no como que a gente vai equilibrar esse mercado e vai considerar essa forma de contabilização também, porque o que eu costumo dizer é não basta nós sabermos qual vai ser a forma do ativo, a gente precisa saber também como que nós vamos mensurar esse ativo e como que nós vamos, então, poder reconhecer valor a ele, né? Então, a gente tem todas essas questões que são regulatórias e que estão por trás do mercado de carbono, como dizia o Breno, e que são muito importantes para que a gente possa, então, discutir a parte contábil. Mas indo para a parte contábil, e aí já partindo, então, do que a gente tem neste momento, inclusive no Brasil, a gente tem que separar, acho que, alguns momentos, né? E depois eu vou mostrar aqui um quadrinho que eu tenho preparado quanto ao tema, eu venho conversando sobre esse tema, então eu tenho preparado já um quadrinho de como que a gente pode imaginar aí situações do mercado de carbono. Então, quando a gente pensa em mercado de carbono, a gente tem o mercado voluntário e a gente teria o mercado regulado. No mercado voluntário, a gente teria aquelas ações que são para compensação, seria um mercado de compensação carbon offset, que nós chamamos. Neste mercado voluntário, a gente teria tanto, né, as ações para redução de emissão, quanto aquelas ações para capturar os gases de efeito estufa que foram emitidos na atmosfera, por exemplo, via uma compensação, via um plantio de florestas e assim sucessivamente. Já no mercado regulado, o que nós temos nos países são permissivos de emissões. Esses permissivos de emissões são direitos que são conferidos pelas entidades governamentais, então é regulado, é pelo órgão governamental, ele te garante determinados permissivos, que são um limite de emissão que você pode ter durante o ano de gases de efeito estufa. E esses limites eles vão sendo reduzidos anualmente. Então, eu tenho lá normalmente eles são estabelecidos via um mercado de cap and trade que nós falamos. Então, eu tenho um cap de emissões
por determinado segmento da indústria, o setor econômico, e se eu atinjo esse cap, estou dentro do cap, eu não tenho nenhuma penalidade, eu não tenho que comprar permissivos adicionais. Estes permissivos, eles podem ser conferidos de uma forma gratuita, ou pode ser que eu tenha que pagar o valor de mercado por esses permissivos, ou que eles sejam precificados. Então, a gente teria uma penalização maior por eles serem precificados. Mas a partir do momento que eu tenho um cap, e eu tenho um determinado número de permissivos, se eu ultrapasso esse permissivo, eu tenho que comprar mais permissivos no mercado. Por isso que eu acabo tendo uma indução de aplicar mais tecnologias e mais, de fato, ações para reduzir as emissões de gases de efeito estufa, quando eu estou falando no mercado regulado. Porque o governo vai aplicar ali determinados limites do que eu posso compensar. Se eu ultrapasso isso do que eu posso emitir, eu vou ter que comprar de alguém que provavelmente reduziu os seus níveis de emissões, então, portanto, ele pode me vender esses permissivos. Neste momento, a gente tem uma troca no mercado secundário, a gente vai ter uma troca no mercado de balcão. Então, eu tenho um primeiro momento que eu tenho um direito conferido, que é um permissivo pelo governo, e depois eu tenho um momento em que eu troco esses permissivos se eu, por exemplo, apliquei na minha indústria uma tecnologia ou algo que faça com que eu tenha redução das emissões, então eu não consumo tudo aquilo que foi me permitido consumir para aquele meu setor econômico. Então eu posso fazer um trade, por isso o mercado de cap and trade. Eu tenho um limite e eu tenho a possibilidade de fazer um trade deste valor que é excedente que eu não utilizei. E se eu utilizo além, eu tenho que comprar de alguém. Então, a gente passa a ter um mercado, que a gente fala que é um mercado regulado, porque eu tenho que efetivamente, obrigatoriamente, cumprir com este cap. E isso gera um mercado de negociação de crédito de carbono. Este é um mercado regulado. Nós não temos isso no Brasil hoje. O que nós temos é uma discussão para que esse mercado regulado venha a ser implementado. O principal projeto de lei que a gente tem hoje discutindo esse mercado regulado é o projeto de lei 248, de relatoria ali da Carla Zambelli. Neste projeto de lei, a gente já tem algumas discussões sobre natureza jurídica deste crédito. Só que, pessoal, o ponto mais importante que a gente sempre fala, né? Uma coisa é natureza jurídica, outra coisa é natureza contábil. Uma coisa é realidade jurídica, outra coisa é realidade econômica. Não é porque o projeto de lei 248, se um dia implementado, a gente vier a ter um mercado regulado, por exemplo, nessa sistemática que eu mencionei, determina que, num primeiro momento, esse ativo é um ativo intangível, esse permissivo, e num segundo momento, na hora que começa a tradear ele ou negociar ele em balcão, ele vai ser um ativo financeiro, que contabilmente ele vai ter que seguir o mesmo. Contabilmente, a gente vai ter que olhar a natureza jurídica. A natureza contábil. Contabilmente, a gente vai ter que olhar a realidade econômica. Se economicamente, de acordo com todos os critérios contábeis, eu consigo dizer que aquele ativo ele é um ativo intangível, desde o começo até o fim, ele seria um ativo intangível, desde que ele seja identificável individualmente e tudo lá que nós temos os critérios ali no CPC 04. Se, pelo contrário, eu posso dizer que uma parte deste permissivo, por exemplo, é uma subvenção governamental. Nós já tivemos isso discutido na época ali do draft D1 do IFRS, em que foi ali, emitido em 2004, mas foi revogado em 2005. Então, a gente teve essa discussão de ser intangível do começo ao fim, mesmo que tradeado em mercado de balcão. Mas depois foi retirado esse draft, essa interpretação, e a gente não tem hoje uma norma no IFRS ou um IFRIC que venha a ser aí aplicado para para contabilização dos créditos de carbono. Isso falando do mercado regulado. Então, a gente tem esta questão que a gente tem que ponderar. Quando a gente pensa em mercado voluntário, o Brasil tem inúmeras experiências, né? Nós temos aí mecanismos de compensação via reduções de emissões de carbono a partir de projetos como, por exemplo, o mecanismo de desenvolvimento limpo, a gente tem programa voluntário de crédito de carbono, a gente tem, além de tudo, né, a aquisição e essa comercialização para neutralização de emissões entre companhias privadas. É um mercado não regulado, esse mercado voluntário, em que eu aplico ali tecnologias para produzir uma energia mais limpa e eu acabo gerando aí um plus de carbono que eu poderia, por exemplo, essa redução, eu poderia, porventura, se eu conseguir certificar e ali comprovar que eu tive uma redução de emissão, eu poderia potencialmente, então, vender esse título de carbono. Isso é um mercado voluntário, ele não é regulado pelo governo, não tem um permissivo, não tem um limite de emissão. E isso esses mecanismos nós já temos hoje no país, não necessariamente eu precisaria regulamentar o mercado voluntário de carbono. Ele existe independentemente da regulamentação. Por que eu estou falando tudo isso?
Porque daí a gente vai ver o que a gente teve neste ano, se a gente for olhar ali especificamente o decreto 11.075, que é o decreto que veio ali estabelecer, de certa forma, que a gente vai ter acordos entre os setores da economia para o mercado de carbono. Estes acordos, né, eles trazem ali uma determinação de que potencialmente este crédito de carbono seria um ativo financeiro. Mas quando a gente fala ali em acordos para reduções de emissões de gases de efeito estufa, não necessariamente nós vamos falar aqui de um mercado regulado. Para eu ter um mercado regulado, eu vou precisar ter todas essas outras questões que eu mencionei para vocês, e além de tudo, nós vamos precisar também de uma lei. Não basta ter o decreto pode ser um pontapé, que nós podemos então entender que é um pontapé para que a gente comece a ter um sistema nacional para redução de emissão. Agora, se eu tenho algumas determinações ali do que eu tenho que reduzir de emissão, ou tem um acordo entre os setores, a partir do momento que eu tenho este acordo, eu posso dizer que eu tenho algo mais obrigatório do que simplesmente negociar o que eu coloco ali como minha meta de net zero, por exemplo, ou qualquer outra meta. Só que ainda assim, eu não estou num mercado em que, de fato, né, eu tenho ali um permissivo para emissão. Seria um outro tipo de regulamentação. Mas lembrando que decreto não tem força de lei. Então, a meu ver, a gente precisa de uma norma para discutir isso. Tá? E aí, entrando um pouquinho especificamente aí, depois de explicar essas duas diferenças, o que a gente tem hoje quando a gente olha no mundo em termos de mercado de carbono? Eu vou compartilhar aqui uma apresentação e aí eu vou mostrar para vocês rapidamente o que eu estou dizendo, só pegando essa introdução toda. Então, lembrando dessa diferença, mercado voluntário, mercado regulado, e nós vamos ter também formas como os países vêm implementando e reconhecendo as companhias estes ativos nos seus balanços. Lembrando que nós não temos hoje uma comparabilidade precisa, então a gente tem mais hipóteses do que obrigatoriedades quando a gente pensa aqui em como que a gente vai registrar um determinado ativo de carbono. Só pegar aqui a apresentação. Haroldo, pessoal, não sei se alguém pode colocar aquela apresentação que eu tinha enviado, é aquela mesma. Só porque eu acho que na hora que eu mudo de tela, eu não consigo colocar ela aqui. Gabriel, por favor. Tá bom, estamos colocando aqui. A gente é do primeiro slide, Bruna? Começa do primeiro? Pode colocar do terceiro, pode passar. Do terceiro, tá Perfeito. Que eu já aí, esse tá bom. Então, aqui para mostrar um pouco do que eu falei, né? Quando a gente pensa hoje em mundo, e hoje a gente tem esse dashboard que a gente pode consultar já no World Bank, a gente pode consultar ali do Banco Mundial, a gente tem um dashboard de quais são as iniciativas de precificação de carbono que tem no mundo. Nós conseguimos ver hoje que nós temos aí 68 iniciativas já implementadas. Dessas 68, nós temos 46 jurisdições que já implementaram alguma iniciativa de carbono, e a gente vai ver aqui na legenda essa diferenciação que eu menciono para vocês entre termos um ETS, que é o Emission Trading System, que é esse sistema de limite e trading de valores, então é um cap and trade que a gente chama, em que eu estabeleço um limite de emissão e eu regulamento qual que é este limite por setor econômico. E este limite, pessoal, é importante que a gente vai reduzindo os limites de emissões anualmente. Ou eu posso ter uma tributação sobre o carbono, que é um carbon tax, então eu estabeleço um preço, uma tributação específica sobre o carbono e não um limite de cap and trade, na verdade é um tributo sobre o carbono especificamente, ou eu posso ter também medidas ou mecanismos voluntários de carbono. Né? Aqui, neste painel de pricing de carbono, o que a gente está vendo são as iniciativas regulamentadas, seja por meio de ETS, seja por meio de um carbon tax, seja por meio, por exemplo, de um fuel tax ou outro qualquer tributo que nós tenhamos sobre derivados e que aí emitam gases de efeito estufa. Acho que passando para o próximo slide,
Não sei se dá para a gente aumentar ele aqui, mas não sei se as pessoas... Isso, perfeito. Eu trago aqui um pouquinho essa diferença que eu estava mencionando para vocês entre como a gente contabiliza e como a gente trata da perspectiva de natureza jurídica, o que pode ser que venha ocorrer no Brasil. Lembrando que nós não temos hoje uma regulamentação expressa, nem da perspectiva jurídica, nem da perspectiva contábil. Nós não temos hoje uma lei que regulamenta o mercado de carbono, seja voluntário, seja ou regulado, exceto serviços ambientais, que eu vou trazer aqui um pouquinho para frente. E aí, serviços ambientais são serviços no primeiro momento, né? E quando a gente pensa no mercado europeu, por exemplo, que é um dos primeiros, né? Foi ele pioneiro em 2005, quando trouxe o mercado de ITS, nós temos hoje um problema grande de comparabilidade. E vamos pensar em todos esses anos, né? 2005, nós estamos em 2022. Eu, inclusive, me baseei numa pesquisa aqui que foi realizada com a própria PwC e com a IETA, que é a instituição internacional, né, de mercado regulado aí de carbono. E nós, nessa pesquisa que foi feita em 2021, foi analisado especificamente 25 grandes companhias que implementaram, né, ou que contabilizam no mercado regulado de carbono, né? Nessas 25 empresas que estão aí, principalmente no contexto da União Europeia, nós vamos ver que nós temos uma dificuldade imensa de comparabilidade, porque cada uma contabiliza de uma forma, porque a gente não tem uma regra específica. Então, para eu entrar nesse histórico, acho que uma única questão importante de background contábil é o que nós tivemos algum dia da perspectiva contábil. Lá no comecinho, como eu disse, em 2003, depois foi implementado em 2004 e em 2005 foi revogado, nós tivemos ali o IFRIC D1, que era um draft. No IFRIC D1, o que a gente tinha era, especificamente, né, prevendo sobre os direitos de emissão, que seriam no mercado regulado, que seria quando eu tenho permissivo para emitir de carbono, esse cap que eu mencionei, nós tínhamos a previsão de que os permissivos seriam contabilizados como ativos intangíveis, né, de acordo com o CPC 04 nosso, ou IAS 38. Depois, esses permissivos, eles seriam contabilizados ou pelo valor de mercado, ou se eles fossem contabilizados abaixo do valor do mercado, essa diferença entre o valor de mercado e o valor que havia sido contabilizado seria contabilizado de acordo com o CPC 07, subvenção governamental, porque essa diferença seria, de certa forma, um subsídio do governo, né? Então, só para colocar para vocês um pouco de histórico. E, num primeiro momento, esse subsídio aí, ou esse valor contabilizado como a diferença entre o valor efetivamente reconhecido na contabilidade e a diferença para o valor da subvenção, que era para o valor de mercado, então essa diferença era a subvenção, você tinha a possibilidade, então, de reconhecer como uma receita diferida. Isso é o que estaria dentro do draft D1, né, do IFRIC D1, e essa receita diferida, então, depois você iria fazer o matching dela aí versus o que você tivesse de fato realizado. Além disso, teria que se reconhecer uma provisão, né, de uma obrigação, né, você deveria reconhecer ali uma provisão, um passivo, referente àquilo que você emite de carbono versus o que você iria receber de permissivo. Porque você teria, se você não cumprisse com os allowances, você teria, além daquele passivo dos allowances especificamente, que depois você faria um match com o permissivo que você iria receber, aqui o allowance com o permissivo, se você contabilizava uma provisão, esta provisão de passivo, você vamos supor que o seu setor econômico emite X mil toneladas de carbono. Você recebe X mil menos Y do governo. Você tem um passivo que você vai neutralizar com aqueles permissivos, aqueles direitos que você vai contabilizar inicialmente como intangível. Então, você tem um passivo, uma provisão para você reconhecer ali do seu passivo de carbono, versus o direito que você recebe do governo, você neutraliza. E aquilo que você emite além ficava como um passivo contábil mesmo, que você tinha duas formas de neutralizar. Seja via comprando permissivos de outras empresas, de outros setores econômicos via mercado de balcão, seja você aplicando alguma tecnologia de redução de emissão, né? Então, tudo isso era o que a gente tinha ali previsto, de certa forma, nesse draft, era o IFRIC D1, mas ele foi revogado em 2005, ele entrou em 2004, saiu em 2005, a gente não teve nenhuma regulamentação desde então. Só para dizer para vocês o que a gente tem de histórico de uma potencial regulamentação internacional. No Brasil, a gente não teve nenhuma regulamentação ainda, a gente tem essa discussão no projeto de lei, como eu mencionei para vocês, ali já numa visão de natureza jurídica, não é natureza contábil.
O que pode nos levar a ter alguma visão quanto à contabilidade, talvez, é se o ISSB implementado agora em 2021 vier a regulamentar algo nesse sentido. O que a gente tem por hora são 2 drafts que foram soltados ao mercado quanto a disclosure de informações, então quanto a divulgação de informação e não quanto à contabilização efetivamente do ativo de carbono, mas dentro do draft 2, que foi divulgado aí como draft para consulta pública do ISSB, a gente teve lá, realmente, a gente tem algumas qualificações do que é o mercado de carbono, o que é o mercado de offsetting, como que as empresas devem considerar essa transição, o que deve ser divulgado e assim sucessivamente. Mas, a meu ver, ali nós não temos, porque este draft é sim para divulgação nas companhias, só que nós não temos lá como que eu vou contabilizar momento inicial, momento secundário, como que eu vou valorizar, isso não é ainda objeto deste draft, é o que a gente vai ter que ver, o que vai sair aí à frente, tá? E aí, pegando um pouquinho do que pode ser hoje. Então, hoje, quando a gente pensa em mercado de carbono, a gente tem algumas possibilidades que estão em discussão nas companhias e não só potencialmente no Brasil, como fora. Lembrando que no Brasil nós ainda não temos o mercado regulado, como eu mencionei. Então, quando a gente pensa hoje em mercado voluntário, pelas minhas pesquisas que eu tenho conversado com a maior parte das companhias, a maior parte não reconhece esse ativo. Reconhece tão somente como uma receita se realiza a venda de uma parte de determinado título de carbono certificado. Então, reconhece diretamente contra resultado como uma receita, tá? Isto hoje. Então, dificilmente você consegue mensurar, reconhecer esse ativo intangível. Mas a gente vai trazer aqui, puxa, mas eu investi ali para mudar minha matriz energética. Eu vou jogar tudo isso como despesa no resultado? Eu tive diversos investimentos de P&D, eu vou jogar como despesa no resultado? Ou eu vou ativar este valor? Eu vou ativar este valor como o quê? Um investimento? Eu vou ativar esse valor como um estoque? Eu vou ativar este valor como redutor de custo? Tudo isso são possibilidades, pessoal, porque vai depender hoje, efetivamente, claro que a contabilidade é muito subjetiva, desde que nós temos ainda, principalmente após a implementação do IFRS no Brasil, e aí sucessivamente das normas de interpretações, mas nós temos alguns nortes pela contabilidade geral, vamos dizer assim. Mas não tem uma regra, eu devo contabilizar dessa forma, cada empresa faz uma avaliação. Lembrando também que eu tenho um preço interno de carbono. As empresas, quando a gente fala aqui de negociação de crédito de carbono, eu vou ter lá, depois de certificado, depois de conseguir chegar toda a parte regulamentar e dizer eu tenho um determinado X título de carbono que eu posso vender no mercado, eu tenho o preço que eu vou ter ali, precificação no mercado, eu também tenho a minha questão de precificação interna e como que eu vou reconhecer aquele ativo antes deste momento. E se eu posso reconhecer esse ativo antes deste momento. Então, a gente também está falando de 2 momentos diferentes, tá? Mas o que eu queria trazer para vocês? Primeiro, o que eu venho dizendo, a gente tem uma diferença muito clara que a gente precisa ter em mente. Saiu o decreto aqui no Brasil, o 11.075, vai sair o projeto de lei 2.148, que engloba aí todas as iniciativas vamos dizer, de uma economia verde, e que hoje é o grande projeto que está sendo discutido no Congresso. Tudo isso vai trazer a natureza jurídica, né? Que nós vamos ter numa lei específica qual é a substância jurídica do direito ou do ativo. Eu vou dizer, olha, juridicamente eu considero que é um ativo intangível ou financeiro, o que quer que seja. Isso não significa que contabilmente a gente vai ter que seguir a mesma coisa. Então, isso é importante de separar, porque por mais que eu tenha no projeto de lei ou no decreto indicativo que é um ativo financeiro, a gente vai ter que avaliar se contabilmente isso também é um ativo financeiro. E aí, voltando ali para o quadrinho, acho que, não sei se o Gabriel pode voltar lá, o que eu queria dizer é o seguinte, quais são as possibilidades que a gente vê hoje sendo discutidas? Primeiro, a gente poderia discutir se seria de fato contabilizado como ativo intangível, lembrando que no draft ali, o D1, como eu mencionei para vocês, era sim visto como um intangível, sujeito ali ao CPC 04, e a diferença do reconhecimento entre o valor de mercado e o valor contabilizado, esta diferença seguia assim, então, para essa diferença, dependendo de como a empresa contabilizava, um possível reconhecimento de acordo com o CPC 07 como subvenção do governo, por conta dessa diferença entre o valor que você recebeu do permissível e o valor que ele é negociado a mercado, isso é o que a gente tinha. Então, muitas empresas passaram a seguir uma contabilização como intangível, quando a gente pensa em países que têm mercado regulado já estabelecido. Nesse estudo que eu menciono aqui, em que eu analisei, aí a gente tem esse relatório muito bacana, feito pela Price, em conjunto com o IETA, o que a gente tem é que a maioria reconheceu ali os permissivos, né? Inicialmente como um ativo intangível e reconheceu essas permissões, 27% reconheceu ali, né?
A maioria reconheceu a valor zero, 27% reconheceu a valor justo, né? E 77% não realiza qualquer reavaliação deste ativo uma vez reconhecido. Então, só para trazer alguns dados. Lembrando que esse estudo que eu peguei aqui especificamente está olhando essas 25 grandes empresas aí que operam no mercado europeu e já operam neste mercado regulado. Então, só para a gente ver que a gente tem uma diferença. Nem todas as empresas, mesmo no mercado regulado, reconhecem como ativo intangível. A maioria reconhece como ativo intangível. Mas a gente tem também, nesse estudo, uma previsão aqui. Eu pego esse estudo porque ele é um dado empírico, real, e que é bom para nós pensarmos aqui como que seria. Nós não temos todas seguindo a mesma sistemática. Nós temos empresas que reconheceram no momento 1 como estoque. Nós temos empresas que reconheceram a valor zero. A maioria reconheceu, fez ali o reconhecimento desses permissivos conferidos a valor zero. Depois elas fazem o reconhecimento a um valor justo, algumas. Outras não fizeram reconhecimento a valor justo, tá? Outra coisa, no momento em que eu vendo permissivo, se eu tenho um mercado regulado, muitas empresas passam a reconhecer este título como, na hora que esse ativo, né, vai para um mercado de balcão para eu vender, como um ativo financeiro. Então, eu passaria a ter um ativo financeiro. Mas eu tenho muitas empresas que mantiveram isso também como um ativo intangível, né? E aí, seguindo, de certa forma, por mais que não seja mais uma regra, a gente poderia falar que ainda seria ali o que tínhamos antes, ali quando tinha a questão do draft D1, né, do IFRIC. Então, nós temos aí diferentes formas de contabilização. Outra coisa, como é que as empresas reconheceram passivo, né? Várias empresas, né, reconheceram tão somente um passivo proporcional aos permissivos que elas recebiam e não reconheceram nenhuma obrigação caso elas tivessem que pagar um valor adicional aos permissivos recebidos. Isso falando em mercado regulado, né? Porque em mercado regulado eu passo a ter essa obrigatoriedade de contabilizar, de certa forma, o que eu vou ter que pagar se eu não cumprir com aqueles permissivos, né? Além disso, a gente vai ver aqui que tem, então, uma outra possibilidade, que é reconhecer como estoque, como eu disse. Várias empresas não reconheceram, mesmo no mercado regulado, como uma questão aqui, como reconhecer como intangível, passaram a reconhecer como estoque. Uma outra possibilidade é reconhecer como ativo financeiro o título de carbono. E aqui, quando a gente pensa em mercado voluntário, num primeiro momento eu fui, fiz ali qualquer tecnologia que eu implementei para reduzir emissões, ou, sem falar aqui, por exemplo, né, não estou falando mais do mercado regulado, mas do mercado voluntário. Eu implementei alguma tecnologia para reduzir minhas emissões. Ou eu fui e tive ali o plantio e tinha uma adicionalidade de carbono que eu consigo vender e certifiquei. Este título que eu vou vender, eu posso reconhecer como ativo financeiro? A gente tem essa possibilidade em algumas empresas, a gente tem que pensar como a gente contabilizaria se nós tivermos todas as qualificantes ali do CPC 48. Lembrando que se for ativo financeiro, eu tenho a VJ. Eu vou ter essa precificação e oscilação a mercado que vai ter que ser reconhecido na contabilidade. Já se eu estivesse falando de ativo intangível, ele estaria sujeito à amortização, mas na verdade a gente não teria amortização aplicável aqui. Se a gente pega ali o que a gente tinha no draft D1, na verdade seria tão somente sujeito a impairment. Então sairia um pouco do que está no CPC 04. Acho que passando para a próxima página, só para já entrar depois para a parte fiscal e fechar. CPC 16 como estoque, como eu mencionei, a gente tem várias empresas que mesmo no mercado regulado reconhecem como estoque, né? Eu posso dizer que se eu estou reduzindo o meu custo, se eu estou aplicando iniciativas que fazem com que o meu produto custe menos, ou que o meu produto, né, tenha aí algum valor adicional porque eu emito menos carbono, poderia ser parte do meu estoque. Esse é um ponto também a se questionar e ponderar. E isso principalmente hoje, enquanto a gente ainda não tem, né, o mercado de carbono. Tá? Outro ponto, acho que importante, eu vou entrar na questão dos serviços ambientais. Hoje, o que a gente tem regulamentado no Brasil tão somente é pela Lei 14.119. A gente tem a previsão de serviços ambientais no contexto de serviços ecossistêmicos. E que eles prevêem ali dentro dessa possibilidade de serviço, seriam serviços que possibilitariam sequestrar o carbono. E quando a gente fala em sequestro de carbono, eu poderia sim incluir determinadas iniciativas como serviço ambiental. Sendo serviço ambiental, eu já tenho uma previsão na norma que então eu reconheceria como serviço e reconhecimento de receita. A gente precisa ver o que as empresas conseguem já enquadrar como serviço ambiental. E ainda para os impactos tributários, acho que só para eu poder trazer aqui para o fim,
Depois a gente vai disponibilizar, pessoal, esses quadrinhos. É muita coisa para a gente falar, porque a gente tem várias hipóteses do esse sim, esse não, né? Eu posso, hoje, como eu não tenho normatização nem contábil, nem jurídica, lembrando que, independentemente de eu ter uma ou outra, eu sempre vou ter que fazer essa análise individualmente, nós temos aí diversas hipóteses, por isso que eu estou trazendo todas essas para vocês, e colocando sempre esse comparativo com o mercado regulado. Porque no mercado regulado nós temos uma obrigatoriedade, nós temos países já com experiência e ainda assim nós temos problemas de comparabilidade. E passando por todas essas tangentes que eu falei para vocês, exceto o serviço ambiental, que é uma questão aqui do Brasil. Acho que a gente pode ir para o próximo slide. No próximo slide, o que eu trouxe aqui? Qual que é a diferença se a gente for seguir no contábil, lembrando que a gente tem uma diferença entre realidade contábil, natureza contábil e natureza jurídica, mas vamos supor que a gente fosse seguir o preceito aqui de que é um ativo intangível para fins tributários. Se for um ativo intangível, na venda eu vou ter ali um ganho de capital, eu vou tributar 34% na diferença entre o valor da alienação e o valor contábil. Eu não vou ter tributação de PIS/COFINS, tá? E lembrando que se a gente pega o que está no projeto de lei 2148, seja para mercado voluntário, seja para mercado regulado, a gente teria tão somente uma tributação na fonte de 15%. Então, no projeto de lei, se ele vier a ser implementado, a gente já está prevendo um certo incentivo, né? E seria isento de PIS/COFINS, mas aqui não é novidade, porque intangível já não teria PIS/COFINS mesmo que a gente não tivesse regulamentado em norma, tá? Se for ativo em financeiro, eu também vou tributar 34% sobre o valor do ganho líquido, né? Só que eu vou ter PIS/COFINS, se eu não regulamentar, retirando ele da base de cálculo. Então, eu passo a ter um adicional de 465. Se a gente pegar o que está no projeto de lei, eu sempre trago essa comparação, porque é o que a gente potencialmente pode vir a ter. O decreto não trata de nada disso, tá? Ele só fala que o título de carbono seria um título financeiro. Mas se vier a ser implementado o projeto de lei, porque por hora, se for negociado e for considerado como um ativo financeiro, vai ser tributado 34% e 465%, nós teríamos também ali a tributação exclusiva na fonte de 15%, isenção de PIS/COFINS e de IOF. Então, a gente teria um incentivo, de certa forma, porque eu reduziria o imposto de renda e o PIS/COFINS, e também não teria o IOF, que normalmente seria aplicável a operações financeiras. Se tratar de estoque, pessoal, o que é interessante? A depender de eu contabilizar, e se eu falar que juridicamente eu também poderia reconhecer como tal, lembrando da separação que eu sempre mencionei, que é importante, a gente tem uma possibilidade de um incentivo. Se eu estiver numa empresa no lucro presumido, no lucro real. Se eu estiver, né, no lucro real, eu vou tributar 34%. Se eu estiver no lucro presumido e for uma receita operacional, eu posso dizer que eu vou tributar aqui com uma alíquota presumida de 8% para o imposto de renda, 12% para a CSL, que vai dar uma alíquota de 3,08% efetiva. Olha a diferença, a depender de como a gente caracteriza esse ativo, né? Então, a gente tem que pensar. Receita bruta é tributada 9,25% de PIS/COFINS. Por fim, serviço ambiental, o que a gente tem previsto na norma é uma isenção, porque essa é a única regulamentação que a gente tem hoje, que a gente poderia falar, putz, estou tributando carbono. Se as empresas se trabalham, a gente vê empresas que já estão, sim, buscando atuar nesta forma de caracterização como serviço. Se a gente caracteriza como serviço ambiental, a gente tem hoje uma isenção prevista na norma, então a gente tem um incentivo pela norma. E que outra coisa que a gente tem regulamentada hoje? A gente tem regulamentada hoje o RenovaBio. No RenovaBio, que não é efetivamente um mercado regulado de carbono, porque não é uma obrigatoriedade, não é um permissível emitido pela uma entidade governamental, a gente tem aqui uma obrigação entre distribuidoras, né, e produtoras de biocombustível. Então, nós temos aqui hoje uma previsão também já de algo mais incentivado, mas nós temos uma tributação na fonte exclusiva de 15%, né? E nós temos aqui a possibilidade de deduzir despesas efetivamente com toda essa emissão, etc. Então, só para dizer, e também a gente tem uma confusão quando a gente fala de RenovaBio, né? No próprio RenovaBio, a gente não tem uma determinação de qual tipo de ativo é. Então, a gente fica naquela discussão se vai ser intangível, se é financeiro, se eu tenho PIS/COFINS, se eu não tenho PIS/COFINS, tem IOF. Então, lembrando que a gente já tem esse debate hoje. E aí, por fim, o que eu queria trazer para vocês esse cenário, trazer também a visão de que, da perspectiva do outro ponto que eu mencionei para vocês, que é da perspectiva do incentivo fiscal, se a gente for pensar que crédito de carbono é manutenção de solo, é manutenção de sustentabilidade, é manutenção do desenvolvimento de recursos naturais, e assim sucessivamente, a meu ver, nós estamos falando sim de enquadramento no 187 da Constituição, inciso 1, que significa o quê? Deve ser constitucionalmente incentivado por políticas fiscais e creditícias, o setor, quando a gente fala política agrícola. E, para mim, carbono, mercado de carbono, sustentabilidade, está tudo dentro disso. Porque quando a gente fala em manter a temperatura da Terra não acima de 1,5, é para que nós não tenhamos mudanças climáticas, além das que nós já tivemos até então, que possam fazer com que a gente não tenha capacidade de alimentar todo o planeta, além de destruição
contínua de todos os recursos naturais. Então, para mim, nós estaríamos aqui enquadrados, eu tenho falado bastante disso, e acho que a gente teria que ter essa visão, sim, quando a gente pensa em carbono, essa visão da Bruna, mas porque eu acho que a gente tem que incentivar essa economia verde e não sobretaxar para gerar uma penalidade, portanto, eu reduzir. Eu tenho essa visão em particular, né? Então, só para trazer para vocês isso, acho que eu já estou aqui, né? Estão me mandando aqui um monte de chats aqui, eu já passando aqui do meu tempo, né? Mas é que a gente tem muita coisa, eu queria trazer para vocês toda essa visão que eu acho que é muito bacana de vocês conseguirem ponderar todos esses cenários. Por falta de tempo, não continuarei na minha exposição, poderia falar um pouquinho mais aqui, mas eu fico à disposição para a gente conversar depois. Não, excelente, Bruna. De fato, a gente ensaia antes, combina antes, mas acho que o tema é bastante extenso aí, a gente acaba eventualmente se delongando além do tempo mesmo. A gente recebeu uma série de perguntas aqui, né, no chat, e aí até em respeito ao tempo aqui, o nosso compromisso fica de a gente endereçar as perguntas aos nossos palestrantes e depois a gente eventualmente colocar comentado no site, né? Talvez a gente delongue 2, 3 minutinhos a mais aqui do nosso compromisso. Então, ao invés de fazer as perguntas, Breno e Bruna, talvez 2 minutos aí para uma mensagem, consideração final, né, no painel. Eu sei que o tema é bastante extenso, a aula que vocês deram aqui hoje, mas que só talvez as considerações finais, e começar com você, Breno, e depois passo para a Bruna e para o Haroldo para encerrar o painel. Acho que tá no mudo, Breno, pelo menos para mim aqui não. Desculpa. Eu só para dizer, eu concordo em quase tudo com a Bruna, né? A gente tem debatido. Só ponderaria duas coisas para deixar aqui, né? Quando a questão da colocação do draft e a retirada do draft de 2004, 2005, é porque a gente ainda estava sobre a égide do Acordo de Quioto, tá? E eu queria enfatizar que são dois mercados diferentes, né? Ou seja, não existe uma evolução do Quioto para Paris, tá? Nessa direção. A questão da contabilização, como eu disse, a gente está num processo de transição, num processo de análise. Para análise de balanços, isso tem sido uma dificuldade recorrente, tá? A gente tem indicadores de preço de mercado, como eu disse, né? Hoje, o mercado futuro de carbono de Londres está cotando, nesse momento, a 71 e 73, né, euros por tonelada de CO2 equivalente. A gente tem acompanhamentos de operações de balcão, como a Bruna colocou, para isso. E em relação às métricas de medição, a minha única ponderação, não existe mais. A gente tem equipes hoje, eu tenho todas as métricas internacionais já balizadas para calcular os créditos de carbono, registrar e transformá-los em ativos transacionáveis, tá? Se esse ativo transacionável é um ativo tangível ou intangível do ponto de vista da contabilidade, né? O que sai, né, do Verra, do Gold Standard, das plataformas internacionais, é um registro amarrado a um contrato, né? Esse contrato, no Brasil, realmente ele não é transacionado, porque hoje todo o dinheiro que está vindo para esse mercado está vindo fundamentalmente dos países desenvolvidos que precisam fazer suas compensações, principalmente os europeus, já que os allowances europeus que nós transacionamos na mesa também, tá? Como ativos financeiros, inclusive colocados dentro de ETS, coisas que a gente não pode colocar dentro de um fundo brasileiro diretamente hoje, porque a CVM não tem essa regulamentação, mas é um processo que está sendo acelerado, né? E como a Bruna bem colocou, é um processo que tem que ser incentivado, tanto do ponto de vista do PSA, quanto do ponto de vista dos créditos de carbono. E a discussão sobre a certificação de redução de custos vis-à-vis a certificação de redução de emissões, né? É só para lembrar que são dois movimentos que se paralelos, mas distintos, né? Critérios para contabilização de redução de custos e quem é que paga por essa compensação, sempre lembrando, tem a ver com a competição no mercado nas próximas décadas, mais do que o ganho efetivo que se tem em crédito de carbono. Sem me alongar, queria agradecer mais uma vez a todos vocês, agradecer o convite do Haroldo e toda a administração do seminário, deixar a palavra final para a Bruna.
Não, super obrigado, Breno, pelas contribuições aí, por ter participado e contribuído bastante aí para o nosso painel. Bruna, passo para você para as considerações finais. Obrigada, Sebastião. Bom, acho que eu já falei bastante. Eu sou uma ligeira fã do tema, porque eu acho que quando a gente tem bastante debate e a possibilidade de implementar algo que seja muito bem alinhado entre sociedade civil e governo, é o momento mais interessante. Eu acho que a gente tem que falar muito do tema mesmo, porque como a gente vê, a gente ainda está caminhando para ter um mercado regulado, a gente ainda temos já diversas iniciativas que vêm de muito tempo de mercado voluntário, mas a gente hoje não tem condição, muitas vezes, de reconhecer esses ativos, então isso também prejudica, de certa forma, esses investimentos, eu acho. Então a gente tem que, né, e a gente parte para um reconhecimento ali direto como receita. Então eu acho que a gente tem hoje a chance de contribuir ativamente para esse debate, seja porque o mundo está se organizando por meio do ISSB para a gente discutir aí a parte contábil, seja porque no Brasil a gente está num processo legislativo para que a gente possa, de fato, vir a ter uma norma que a gente assim espera, seja clara no que vem a ser esse ativo, essa natureza da perspectiva jurídica. Então, acho que a gente tem que caminhar nas duas frentes. Tem que ter muito bem claro, regulamentado e certo quais são nossas metas, qual é a natureza jurídica, e a gente tem que ter muito bem imposto qual é o debate contábil e a dissociação ou alinhamento, se assim for a opção, entre ambas, e mensurar quais são essas potenciais consequências. Porque, como eu mencionei ali, a depender de cada forma de contabilização, se o tributário seguir, a gente vai ter diferentes impactos. E pode também ter a opção de neutralizar-se esta tributação como uma renda nova, como um incentivo efetivamente. Então, acho que só para trazer clara essa perspectiva final, porque eu acho que a gente tem que participar muito ativamente nesse debate e tudo isso tem que ser qualificado e ponderado efetivamente. Tanto a dissociação quanto o alinhamento são importantes, mas a gente tem que analisar aonde que a gente quer ir. Porque se eu deixar sempre associado à contabilidade e se a gente não tiver uma norma contábil clara, a gente também vai ter diversas questões aí a serem discutidas com o fisco futuramente. Então, só para lembrar esses pontos. E agradecer mais uma vez aí pelo convite. Foi um prazer aqui debater com todos vocês. Não, super obrigado, Bruno. Assim, também estendendo os agradecimentos aí que eu fiz ao Breno, a você também. Ótima participação. Tenho certeza que contribuiu bastante aqui para o nosso debate. Sem delongas, Haroldo, eu passo para você para o encerramento do módulo. Bom, pessoal, realmente foi muito bom. A gente já sabia que o conteúdo era denso, o tema é o do momento, sem dúvida nenhuma. Eu queria agradecer muito a participação de vocês, do Breno, da Bruna, do Sebastião. Lembrando que o Sebastião já falou, a gente vai procurar que os palestrantes respondam as perguntas e colocar disponível depois com todo o material no site, além das apresentações. E eu queria aqui aproveitar, porque acho que o que ficou foi um gostinho para discutir esse assunto, e já convocá-los, você vai ver que a palavra que eu estou usando é convocar, hein? Para, eventualmente, a gente fazer um novo evento muito específico sobre este tema, com a participação de vocês, e aí eu me comprometo a levar essa ideia para a Fundação CPCS, né? Exatamente para a gente coordenar isso e trazer de volta para poder esmiuçar, então, realmente muito mais toda essa parte que vocês comentaram. Agradeço muito a participação de todos e até a próxima. Obrigado.